Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bora despertar para mais um dia maravilhoso, abençoado, incrível. Por aqui esfriou e por aí. Aqui tá um friozinho gostoso, gente. Ontem o dia todo chuvoso, friozinho, aquele domingo com cara de descanso mesmo. Muito bom. Vamos chegando, vamos escrevendo de onde você tá, qual cidade você representa. Vai falando pra mim qual cidade você representa. Vai colocando aí quem é um especialista em quebrar recordes. Os nossos especialistas em bater recordes. Cadê os especialistas em bater recordes? Escreve aí pra mim, coloca um coração verde. Todos especialistas em bater recordes. Esse povo do Meta 23 que tá botando pra ferver as suas metas, hein? Thaís tá falando que em Ribeirão tá frio. Então quer dizer que quarta-feira eu vou passar frio em Ribeirão. Timbó, Santa Catarina deve estar muito frio, gente. 4 graus em Porto Alegre. Meu Deus. Guarulhos tá frio também, gente. Tem alguém de Americana aí? Tem alguém de Campinas? Como é que tá? Magda tá falando de Curitiba. Ei, Magda, Tereza Garrido. Coloca aí hashtag EQR, todos os especialistas em quebrar recordes. Isso mesmo, coloca um coração verde para que eu te enxergue aqui. Quero saber como é que tá a presença aí do pessoal do Meta 23. Curitiba, 8 graus. Tá frio, gente, frio demais. A Bia Tamura tá em 35 graus. Onde é que você tá, Bia? Porque até aqui que Rio Preto é super quente, tá friozinho. Não sei nem quantos graus, nem olhei hoje cedo quantos graus estávamos. Mas, nossa, Márcio tá em Caxias, 0 graus, gente. E São Paulo tá no 12. Márcio, 0 grau. Uau, meu Deus. Ah, Bia tá no Japão. Ei, Bia, diretamente do Japão, do outro lado do mundo. Que delícia saber que a gente tá nesse movimento e tá alcançando o seu coração aí do outro lado do mundo. Que bom que você possa trazer mais pessoas aí do Japão pra estar com a gente, viu, Bia? Muito bom, muito feliz por saber disso. Olha a distância que o Movimento Despertar chegou. Muito bom, Bia, muito bom mesmo. Beijo grande no seu coração e obrigado por acompanhar a gente aí do outro lado do mundo, né? Que maravilha a gente poder usar essas tecnologias ao nosso favor, né? Olha aí, a Valéria de Americana. Quero já começar falando que hoje eu estarei em Americana, né? Tava aqui agora na madrugada em oração por tudo que Deus quer entregar essa noite lá em Americana. Vai ser às 19 horas, um encontro chamado Mulheres de Fé. E vai estar eu, Carol Levac, Lília Levac. Então quero te convidar, se você é da região de Americana, para que você esteja lá com a gente hoje à noite, tá? Amanhã em São José do Rio Preto. Amanhã a gente vai ter no 12 sucesso programado em São José do Rio Preto. Ainda tem algumas vagas. E na quarta-feira temos Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto era semana passada, mas a pessoa do espaço lá alugou o espaço para 2 pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente decidiu adiar o nosso para essa semana, para a outra pessoa que estivesse lá pudesse terminar o evento dela, que ela estava já com as coisas instaladas, acontecendo o evento dela. Então, nós fizemos nesse formato, tá? A Tere tá falando que a Americana tá no 12 também, Tere. Ó, coisa boa, tá no 12. Então não tá assim 0 graus, igual o Márcio colocou aí, né? Em Caxias. Gente, bom, vamos lá. Semana reta final do mês, hoje dia 28. Falta aí alguns poucos dias pro mês acabar. Faltam 4 dias exatamente pro mês acabar. Quero falar para você que trabalha com meta, com vendas de serviço. Toda empresa tem suas metas, toda empresa merece quebrar recordes, toda empresa chega no momento da sua história que ela tem que olhar e engajar o seu time. Eu quero falar para vocês que hoje, essa semana de fechamento de mês, vocês possam experimentar de milagres, grandes milagres. Quero falar para vocês que vocês possam experimentar dos milagres que Deus já tem preparado para vocês. Eu sei que durante muitas vezes, muito fechamento de mês, eu vivenciei milagres que eu nem imaginava que fosse acontecer. Mas por que isso acontecia? Porque durante o mês todo eu estava semeando. E não existe uma lei mais assertiva do que a lei da semeadura. Ou seja,
Tudo aquilo que você semeou no seu mês, você vai colher nesses últimos 4 dias. Então, eu espero que você tenha semeado com alegria, semeado trabalho, semeado ousadia, semeado constância, semeado determinação, porque aí você vai colher isso nessa semana. Essa semana de fechamento de mês é onde você tem que dar o gás, é onde você tem que estar colocando o seu melhor. Grace, mas eu já bati a meta, tô relaxando. Não, bora pra cima, bora fazer algo mais, porque existem outras pessoas que podem estar precisando daquilo que você carrega, daquilo que você possui. Entenda que o propósito está muito alinhado com aquilo que você faz. Então, quando você faz algo que você ama, quando você está construindo algo que você ama, quando você está conduzindo algo que você ama, a meta ela não para, o alvo não para, porque você sabe para onde você está indo. O grande problema é quando as pessoas estão indo para um lugar que elas não sabem para onde elas estão indo. Elas foram levadas a um lugar, elas foram levadas a uma repetição de uma vida, de um padrão, e elas não sabem nem por que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo, estão ali. Agora, quando a gente tem clareza, é quando a gente tem intimidade. Quando Deus se revelou de alguma maneira pra gente. Quando a gente acessou essa clareza através de quem? O único que pode te dar clareza sobre tudo na vida é Deus. Então, quando Deus entrega essa clareza no nosso coração, que é o que eu vivo, é o que eu vivi, né? Quando eu vivi todo o meu processo de transição, eu vivi de forma muito ardente essa clareza. Então não tinha nada mais forte, mais intenso, mais louco, mais feliz do que eu estar aqui com vocês às 6 horas da manhã. Olha que loucura isso, né? Quantas pessoas falam assim, Grace, que loucura isso, por que você acorda tão cedo? Vai dormir. Eu tive que mudar muitos hábitos, eu tive que mudar muitas coisas da minha vida. Mas isso aqui começou a fazer parte do meu propósito, parte do meu chamado, parte da minha história. Então, o que acontece? Quando a gente tem clareza para onde a gente está indo, quando a gente tem clareza das ações que a gente precisa fazer para vivenciar o propósito pelo qual você foi chamado, você não sente peso naquilo que você está fazendo. Você sente leveza naquilo que você está fazendo. E por mais que às vezes, cansativo estar aqui, acordar às 10 para 5 da manhã, era bem mais no começo. O que acontece? Com o tempo você começa a treinar o teu corpo para esse momento. E quanto mais você sabe que você está fazendo algo pelo propósito pelo qual você foi chamado, mais leve fica o processo. Porque você sabe que aquilo, as pessoas falam, para com isso, para um tempo, olha fulano, olha ciclano, ele abre e fecha as lives às 6h12. Eu falo, não, mas eu não tô aqui para me comparar com ninguém. Então entenda que quando você tem clareza do seu caminho, quando você tem clareza daquilo que você precisa fazer, o caminho ele se torna mais leve para você. Não significa que a partir do momento que você vai andar com Deus, que você vai andar com Jesus, que você vai ativar a tua fé decidida, não vai ter desafios, porque o mundo é caído, as coisas vão acontecer lá fora. Vai ter desafio, vai ter circunstâncias, vai ter problemas, vai ter coisas, mas aonde que eu vivo o meu sucesso sem estresse? Dentro de mim. Aqui fora pode estar acontecendo um monte de coisa, mas o sucesso sem estresse, ele é dentro de mim, da maneira com qual eu estou interpretando tudo aquilo que eu estou vivenciando. O sucesso sem estresse, ele tem que acontecer, não é porque o mundo parou para você passar. Não, o mundo vai continuar a mesma coisa de sempre. Mas como você vai reagir diante de todas as situações? Como eu vou reagir diante de toda a minha história? Como eu vou reagir diante daquilo? Como eu vou reagir diante da maneira que eu estou enxergando a situação lá fora? A maneira e o ângulo que você enxerga a situação lá fora é a maneira e o ângulo que você vai ter a tua vida com saúde ou não. A maneira com que você enxerga o ângulo que você enxerga a sua situação é a maneira no qual você vai estar celebrando ou triste nesse fechamento de mês sobre o seu resultado financeiro. A maneira pelo qual você ajusta o seu foco em relação à tua história, à tua família, aos teus filhos, a maneira que você enxerga, a maneira que você pensa, a maneira que você fala, é a maneira pelo qual você vai, de alguma forma, vivenciar, você vai colher isso. Então, tudo aquilo que eu penso, que eu estimulo, que eu falo o tempo todo, porque a nossa fé, presta atenção, a nossa fé, ela é ativada pelas nossas palavras. A nossa fé ela é ativada pelas nossas palavras. Então, a nossa fé, a Bíblia fala, né, que, acho que foi em Tiago, deixa eu ver aqui onde é que falou isso. Mas fala o seguinte, não é Mateus, vou pegar aqui. Tem uma parte aqui que fala,
Marcos 11, 23. Mateus também conta essa história. Mas Marcos 11, 23 fala o seguinte: porque em verdade vos digo que em qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar, mas crer naquilo que está falando, tudo aquilo que disser será feito. Ou seja, está falando o seguinte: disser, o que você disser, ele não está falando o que você pensar somente, mas está falando aquilo que você disser. Então, tudo aquilo que você disse é aquilo que você está colhendo, tudo aquilo que você ordenou ao seu redor, mesmo com a sua voz fragilizada, ou mesmo se colocando na posição de vítima, aquilo que você ordenou é o que vai acontecer. Por isso que pensamentos e palavras têm que ser intencional. E é sobre isso que nós possamos nessa semana de mês, nessa reta final de mês, escolher todas as coisas que a gente já aprendeu a fazer. Espero que vocês estejam fazendo. Se não aprendeu ainda, tem que acelerar para mudar esse pensamento e essas palavras. Pensamentos e palavras, pensamentos e palavras, pensamentos e palavras, pensamentos e palavras. Então, pensamento intencional, palavras intencionais. Pensamentos intencionais, palavras intencionais. Como você se enxerga, como você se olha. Alguém está falando, se a palavra tem poder, imagina a atitude. Exatamente, Vera. Só que a palavra, aqui nós estamos falando sobre o milagre na sua vida e a colheita, tá? Então a palavra, ela é Gênesis da sua vida. Então quando você mudar suas palavras, você começa a mudar seu mundo. Mas a palavra vem da onde? Daquilo que você pensa. Então, se você, óbvio que o testemunho que a gente dá é pelas nossas atitudes. Você pode ficar de boca fechada, a sua atitude ela vai falar mais do que qualquer palavra. Mas a Bíblia fala, tudo que Deus construiu foi através da palavra. Ele falou, faça luz, faça sol. Então, a palavra, ela tem muito poder na tua vida. E aí tá falando o seguinte, Marcos 11, 23 fala o seguinte: se você disser ao monte, levanta e vai para cá, o monte vai se mover. Olha só, se você disser ao monte, erga e vai pro mar, com fé decidida, ele vai se mover. Então, que a gente possa, nessa semana, ativar todos os dias, começar já hoje, né? Nessa semana, hoje, segundo dia da semana. Ontem foi o primeiro dia, hoje, segundo dia da semana. O que é que eu vou ativar através da minha boca? O que é que eu vou ativar de fé decidida? Vocês sabem que eu falo esse termo de fé decidida desde 2008. E eu aprendi muito sobre isso, vou falar sobre isso hoje na comunidade da fé, lá em Americana. Então você que é da região, eu espero por você. A gente vai aprofundar muito esse tema. E eu tava me lembrando todas as vezes que a decisão foi tomada sem volta. Talvez você tá esperando uma meta nesse fechamento de mês, esses últimos 4 dias, você tá esperando uma revolução nos seus resultados, mas a tua palavra, ela não está condizente com aquilo que você está desejando no seu coração. E eu quero te convidar a ter, a partir de hoje, pensamentos intencionais e palavras intencionais, tá bom? Então a gente vai ler aqui, ó, Mateus 587, fala de uma parte bem triste, onde Judas caiu na real, né? Judas, que havia entregue Jesus, achando que Jesus ia se rebelar, ia soltar raio para todo lado e que ele não ia passar por aquilo, né? E a grande verdade é que Jesus foi entregue porque esse era o plano primeiro para poder, a partir dali, vivermos a nova aliança, que é voltar essa conexão com o Pai, o Espírito Santo estar sobre nós, em nós. E aí, Judas, quando ele percebeu que tudo aquilo estava acontecendo, ele se sentiu muito mal, porque ele falou assim, eu traí Jesus, caiu a ficha dele. Então ele foi tomado de remorso e ele devolveu aos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, as moedas de prata. E disse, pequei, pois traí um sangue inocente. E eles retrucaram e disseram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Ou seja, ele foi lá devolver aos sacerdotes e aos líderes religiosos. Perceba que naquela época, quem armou contra Jesus foi Mateus 27, tá? Mateus 27. Quem armou contra Jesus foi os líderes religiosos e os sacerdotes. Por que eles fizeram isso? Por que os líderes fizeram isso? Por conta de ciúmes, por conta de inveja, por conta de ter alguém com maior conhecimento do que o deles.
Olha que triste isso, né? Como o ciúme e a inveja é algo que destrói a própria pessoa. Então, não foi ali o Judas que teve o ciúme e a inveja. Não foi Judas. Eu penso que Judas ele estava querendo impulsionar. Judas estava querendo impulsionar de alguma maneira Jesus a resolver logo o problema e acabou metendo os pés pelas mãos. Mas os líderes religiosos, os sacerdotes, toda aquela perseguição contra Jesus veio dos próprios que tinham que andar com ele, que falavam que eram os representantes do Senhor. E por que isso acontecia? Porque chegou alguém que tinha mais poder do que eles, então o ego gritou mais alto do que qualquer outra situação. O ego valia mais do que qualquer outra coisa. Então, percebe que triste isso, né? Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e se enforcou. Então, Judas, ele tirou sua própria vida. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram, é contra a lei jogar esse dinheiro aqui. Então, vamos usar esse dinheiro para comprar o campo do oleiro e vamos colocar ali como cemitério dos estrangeiros. E assim eles fizeram. Compraram um campo com aquelas 30 moedas de prata. E Jesus, diante de Pilatos, começou a interrogar Jesus, né? E Jesus foi colocado diante do governador. E esse lhe perguntou, você é o rei dos judeus? E ele falou, você que está falando isso. Então, Jesus era muito inteligente nas palavras, né? E aí, o transcorrer da história é que os chefes, os sacerdotes começaram a acusar e acusar Jesus, mas ele nada respondia. Ele ficou calado. E isso fez até com que o próprio governador ficasse impressionado, de falar assim, por que ele não fala, por que ele não reage, né? E como era costume naquela época, toda festa soltava um prisioneiro. Então, naquele momento, podia ter solto Jesus. Então, olha só, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, um assassino, um bandido muito famoso naquela época, que era Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Barrabás, ele estava sentindo já que Jesus era um homem bom, que era o Messias. E Pilatos não estava querendo se envolver com aquela situação. Então Pilatos, no tribunal, ele perguntou, quem que vocês querem que eu solte? E a multidão gritou, Barrabás. Gritou Barrabás. E na verdade, aqui até fala na palavra que Pilatos ele sabia que o Jesus havia sido entregue pelos sacerdotes por conta da inveja. Tá escrito aqui, Barrabás perguntou para o povo várias vezes por quê? Porque sabia que haviam entregue Jesus por inveja. Ou seja, ele estava cumprindo ali algo que tinha que ser feito, mas no fundo ele sabia que era a inveja dos sacerdotes que havia entregado Jesus. Estando Pilatos, então, sentado no tribunal, a mulher dele tinha tido um sonho. E ela sonhou que aquele era um sangue inocente. Então, ela mandou um bilhete para ele, ela mandou comunicar para ele, mandou uma mensagem para ele, não se envolva com esse inocente. Não se envolva, porque eu tive um sonho, eu sofri muito por causa dele. Então, ele perguntou ao governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam, Barrabás novamente. Então perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado de Cristo? Ou seja, ele estava dando a opção para o povo poder ter uma definição diferente. Mas o próprio povo estava sendo insultado, estava sendo instigado pelos religiosos, pelos sacerdotes da época para punir Cristo. E o povo mesmo disse, crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos ainda perguntou por quê, qual foi o crime que ele cometeu. Ou seja, ele não cometeu crime nenhum, por que tem que crucificar ele? Eles nem ouviam, eles só gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, quando Pilatos percebeu que já não estava mais tendo nenhum resultado diferente, ele pediu um balde de água, ele lavou as mãos e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E naquele momento, então, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou a ser crucificado. Então, nós lemos aqui hoje de 27:1 até 26, tá? E o que a gente traz desse trecho, né? Vocês todos já ouviram várias vezes a história de Deus. Óbvio que havia um plano de Deus Pai
para que acontecesse toda essa nova aliança, né? Essa conexão novamente, para que acontecesse a redenção, para que Jesus entregasse a sua vida por nós, para que a gente pudesse ter acesso aos milagres, à nova aliança, a tudo aquilo que Deus já tem sobre as nossas vidas, para que todos os nossos pecados fossem pagos na cruz. Então eu fico pensando, tudo que Jesus como homem, porque ali ele era um homem, apesar de ser Deus, ele era um homem, sentiu de dor, e ele não fugiu, ele não negou, ele podia ter dado um estalar de dedos e 1000 anjos tinham descido ali para ajudar ele e tirar ele dali. Era só ele fazer isso aqui, ó, um estalar de dedos, ele tinha mudado completamente o jogo. Mas eu fico pensando o que ele fez por amor a mim, a você, aos nossos filhos, às nossas gerações. Então, quando Jesus entrega o seu sangue precioso por nós, quando Deus permite que o Filho viva tudo isso por nós, é muito amor, gente. É um plano ousado, é um plano que ninguém imaginava que ia acontecer, e era a maneira de haver a redenção da humanidade. Ou seja, era o plano para a nova aliança surgir. E como a gente observa que aqueles sacerdotes, por conta do seu entendimento, por conta do ego, então vamos lá, por conta do ego, por conta do entendimento, tiveram um julgamento errado, né? Um julgamento errado. Óbvio, fazia parte do plano maior, mas vamos lá. A maneira no qual foi conduzida, aqueles homens podiam ter não estado envolvidos com isso, mas a maneira no qual eles conduziram foi um julgamento errado. E que a gente possa, nesse dia, simplesmente levar duas coisas dessa passagem. Primeiro, o amor que Deus tem por nós. É um amor infinito, é um amor que não desiste, é um amor que persiste, é um amor que, independente daquilo que você esteja fazendo, ele entregou o Filho amado por você. Independente de onde você estiver agora, o que você estiver fazendo agora, o sangue derramado de Jesus foi por você. Então foi de forma muito individual, sim. Então, se sinta amado, se sinta assim acolhido, se sinta resgatado, se sinta restaurado, se sinta que houve um plano de uma redenção por você. Essa é a primeira coisa que você tem que levar dessa passagem. E a segunda coisa que você precisa levar dessa passagem é: não julgue. Não julgue. Porque assim como aqueles religiosos passaram uma vida inteira julgando a todas as pessoas, eles fizeram um julgamento errado porque eles não tinham a visão ilimitada que Deus tem. Eles tinham somente a visão limitada daquilo que era a crença sobre aquilo que eles tinham como crença. Então que a gente possa nessa manhã ter um olhar, ter um coração que não julga, ter um olhar, ter um coração que confia, ter um olhar, ter um coração que confia nos milagres, ter um olhar, ter um coração no qual a gente não permite mais julgamento nem de outras pessoas para outras pessoas, como o nosso para outras pessoas. A tua visão sobre algo é uma visão limitada sua. Agora a gente não sabe o que uma pessoa passou por trás para viver da maneira que ela vive, para ser como ela é, para agir como ela age. Então que a gente possa ter essa compaixão pelo próximo, que a gente possa ter esse olhar pelo próximo, de entender que o julgamento ele não é algo que tem que ser feito por você. Não é algo que tem que ser feito por você. Assim como aqueles sacerdotes religiosos julgaram completamente errado e fizeram a pior coisa que eles poderiam ter feito. Eu imagino o depois dessas pessoas. Que nós possamos também ter um olhar de não julgar. Não julgar uma atitude, não julgar o próximo, não julgar porque a gente não sabe aquilo que cada um carrega, o bloqueio que cada um carrega. A gente que tem passado por muitos processos do SSS e escutado tantas histórias, e às vezes a pessoa ela passa por algum tipo de reação na vida por conta daquilo que ela viveu. Ou seja, aquilo que ela viveu formou aqueles bloqueios dentro dela que faz com que ela seja como ela é. Então tem muita coisa que você não gosta que vem fruto dos bloqueios.
E aí é muito fácil as pessoas que não te conhecem olhar pra você e te rotular, colocar um monte de rótulo e falar assim, ah, ela é assim por conta disso, ela é chata, ela é isso, ela é ciumenta, ele é ciumento, ele é bravo, ele é agressivo. Mas não se sabe o porquê que isso aconteceu. Porque essas pessoas te enxergam na rua e vão lá, tem uma maquininha de colocar rótulo, vai lá e coloca um rótulo sobre você. E a grande verdade é que por trás de toda e qualquer reação existe uma história. Toda e qualquer vivência, toda e qualquer inteligência emocional, pouca, grande, média ou nenhuma, existe uma história. E essa história construiu dentro de você alguns bloqueios emocionais que fazem com que os frutos sejam como você reage, os frutos sejam como você faz, os frutos sejam feios, murchos, alegres, bonitos ou não. Então, que a gente possa ter o entendimento de que a nossa história, tudo aquilo que foi semeado na nossa história desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, é a maneira com que é aquilo que o nosso coração está cheio. E aquilo que o nosso coração está cheio, nós acostumamos a pensar. E aquilo que nós acostumamos a pensar, nós costumamos falar. E quando a gente fala, a gente está determinando. Então, todas as vezes que você fala, nossa, meu filho é difícil, exatamente você vai ter um filho, uma maternidade cada vez pior. Cada vez que você fala, nossa, isso é complicado, cada vez vai ser pior. Cada vez que você abre a sua boca para declarar aquilo que o seu coração está cheio, você está jogando aquilo para o mundo e está criando aquela atmosfera ao seu redor. Então, que vocês possam ter o olhar e o entendimento de, quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas querem fugir disso. As pessoas querem ganhar mais dinheiro, as pessoas querem faturar mais e acham que é só fazendo mais um curso de como gerar uma renda financeira mais rápida é o que vai mudar. Deixa eu te falar, você tem que caminhar alinhado as duas coisas. Você tem que ter mentalidade, tem que ter habilidade. Enquanto a tua mente for frágil, enquanto a sua mente for treinada para ser fraca, não tem curso, não tem ferramenta, não tem habilidade, não tem faculdade, não tem MBA que vai fazer com que você viva o teu propósito, a tua história, a maneira com que você tem que viver. Por quê? Porque você vai estar vivendo, às vezes você está até dentro daquilo que é o seu propósito de fazer, mas você está carregando tantos sentimentos errados que aquilo passa a ser um peso e não a vivência do seu propósito. Então, é necessário haver um alinhamento, sim, Evandro colocou ali, alinhamento, sim, espírito, mente e corpo. É necessário haver um alinhamento, é necessário fazer uma ativação todos os dias, é necessário que você tenha consciência de como conduzir uma nova história e a tua vida. Como que eu faço isso? Você precisa resolver aquelas coisas que estavam lá atrás te impedindo de ser quem você nasceu para ser. Aquelas sementes, aqueles espinhos que o inimigo colocou dentro do teu coração para que as suas sementes da prosperidade, a semente da abundância, a semente que Deus te entregou não fique sufocada. Então o que o inimigo faz? Ele coloca os espinhos no teu coração, um monte de coisa, que aí você acredita que você é aquilo. E aquela sementinha que está ali para germinar não consegue, de tanto bloqueio que está ali, ó, impedindo aquela semente de germinar lá dentro do teu coração. E aí, o que acontece? Enquanto você não limpa esse coração, enquanto você não muda aquilo que você pensa aqui dentro, aquilo que você acredita aqui dentro, as coisas não vão mudar. Então é por isso que eu quero te convidar a estar com a gente nesse corre esses próximos dias, dia 15, 16, 17, Método SSS em Campinas, que vai fazer o quê? Essa limpeza no teu coração, é isso mesmo. Vai lá no teu coração tirar todas essas travas emocionais para que você possa performar diferente. Quando você limpa o seu coração, você tem uma alta performance diferente, porque você vai ativar, você vai ter um alinhamento de quem você é. Você vai ativar a sua identidade, tendo sua identidade ativada, você se torna imparável, porque você já não vai mais acreditar em rótulo, você não vai mais acreditar naquilo que as pessoas jogam sobre você, você não vai mais acreditar que é difícil, não vai mais acreditar que é complicado, que está distante, ó vida, ó céus, ó azar. A tua mentalidade vai ter uma consciência, você vai ter uma consciência diferente para você repetir um padrão diferente, porque o padrão que você tem repetido até hoje é um padrão completamente errado. O padrão que você tem repetido até hoje é o padrão que te ensinaram. Você não foi treinado para o sucesso, você não foi treinado para ter uma família feliz. Quantos de nós, inclusive eu, viemos de pai e mãe que tiveram as suas famílias desestruturadas? Quantos de nós aqui nessa live tivemos o treinamento de um casamento fracassado?
É, porque nós vimos isso muitas vezes na nossa família, nos nossos pais. Então, quando você tem esse treinamento, é muito perfeito que você esteja treinado para aquilo, é muito óbvio isso, e você repita esse padrão. Então, às vezes você fala, poxa, eu preciso reestruturar isso, eu preciso mudar isso, aí você está fazendo muitas coisas na força do braço, por quê? Porque a tua programação, ela tá errada. O que que precisa fazer? Reprogramar. E quando eu decido reprogramar, eu decido limpar o meu coração para que eu tenha um olhar diferente sobre uma posição diferente, sobre uma história diferente. É sobre isso que eu quero convidar você que está aqui nessa live hoje. Ó, a Bruna Ziani está aqui e ela vai estar com a gente lá 15, 16, 17 em Campinas, no Hotel Premium. Eu espero por você. Se você tem o desejo de realmente passar por esse processo, de limpar o seu coração a ponto de resetar e programar a sua mente para o sucesso familiar, pessoal, fazer essa programação de forma profunda para que você viva a sua nova história, escreve aí SSS, saiba mais. Eu vi que alguém perguntou aqui, você vai para Campo Grande? Não, gente, eu não vou para Campo Grande. Vocês têm que vir para Campinas. Você tem que sair da sua tenda e buscar aquilo que é teu. Sabe? É muito fácil você ficar dentro do teu mesmo ambiente esperando as coisas irem até você. Para de esperar o dia que eu irei até você. Vem, porque a pressa é tua de mudar. A pressa é tua de mudar de posicionamento. Ai, que delícia, Bruna! Você vai hoje na Comunidade da Fé. Quero um abraço, hein? Muito bom. Vou tentar chegar mais cedo, ver se dá tempo de a gente tomar um café, tá? Então, o que acontece? Presta atenção. Olha só, você precisa tomar a sua decisão de limpar esse solo. Então, se você quer limpar esse solo, escreve para mim aqui SSS, você vai receber as informações para estar com a gente nesse próximo método SSS que vai acontecer dia 15, 16, 17, é o 18.0. E milhares de vidas já foram impactadas. E eu quero saber quando a sua vai ser. A sua só vai ser quando você se posicionar para ser. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho condição agora não dá. Essas são todas as desculpas que você vai dar a vida inteira para a realização dos seus projetos. Você vai dar a vida inteira para a realização dos seus sonhos, a vida inteira para a melhoria do teu casamento. E eu vou te falar, você vai fazer jejum, penitência, mais não sei o quê, 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 mais tratamento, ela não vai mudar, porque a sua programação sobre isso foi errada. O seu sucesso, você vai trabalhar 24 horas por dia, você vai fazer o que for preciso, mas não vai acontecer na velocidade que poderia. Por quê? Porque a sua programação está errada. É preciso fazer uma reprogramação disso. E a reprogramação é feita como? Somente quando eu esvazio o solo e coloco informação nova. Quando eu ativo quem eu sou, alinhando com aquilo que Deus enxerga que eu sou. Olha o que a Eliane falou, fui curada de depressão há mais de 10 anos. Ela foi curada de uma depressão há mais de 10 anos. Então, se você de verdade quer, para de usar desculpa. Para de usar ferramentas que o inimigo coloca na tua mente de crenças de limitação para limitar você, para você não ir para o próximo passo, para o próximo nível. Então, o próximo nível tá ali, onde Deus tá falando, vem, você tá aqui, mas eu não consigo, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tô aqui agarradinho nesse pouco que eu tenho aqui. Por quê? Porque isso aqui é exatamente o que vai continuar te alimentando de migalhinha. Sabe o que acontece? A vida inteira você foi alimentado de migalhinha, você acostumou. Até porque as coisas ruins a gente também acostuma. Presta atenção. Você acostuma até com a parede mal pintada da sua casa, com o carro que você anda. Você acostuma. Tudo na vida, bom ou ruim, a gente acostuma. Por isso que o provisório se torna definitivo. Presta atenção. O negocinho ali que você não resolve acaba se tornando definitivo. O provisório se torna definitivo quando você não tem posicionamento. Então não fica pensando, eu não tenho dinheiro hoje, eu não vou por conta disso, tá difícil. Não, isso é um provisório que se tornou definitivo na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você tem o coração escasso, quando o seu sentimento está escasso, quando a tua vida ela é escassa, quando os seus pensamentos são escassos, quando o seu coração está escasso, as suas ações, os seus pensamentos vão continuar, e essa repetição ela vai continuar, e todos os dias vai continuar, e você vai continuar fazendo a mesma coisa, e a repetição do padrão. Entende que a repetição do padrão é algo que vai conduzir a tua história a vida inteira. Por quê? Sabe por quê? Porque é a maneira que o inimigo descobriu para poder fazer com que você treine suas próximas gerações. E aí, quando você continua treinando seus filhos assim, ele não precisa nem se preocupar. Esses filhos já estão treinados para ser escassos, para ser para estar perdido, para estar paralisado, porque é o que mais sai da tua boca.
Então é hora de tomar a decisão. Eu não sei qual é a tua condição hoje, mas escreve aí SSS, toma a tua decisão, sai da sua tenda. E eu sinto no coração que tem pessoas aqui nessa. Vocês sabem que eu nem falo de SSS quase aqui nessa live, mas eu sinto que aqui nessa live hoje tem pessoas que precisam tomar essa decisão. Isso vai ser um ato de fé, vai ser um próximo passo que você vai dar para você não mais viver de migalha um relacionamento, não mais viver de migalha seu lado profissional, não mais viver de migalha a sua própria história. Coloca aí SSS, cai para dentro, toma a tua decisão. Ou então entra lá no link da minha bio, tem lá o site, entra lá agora e toma a sua decisão de construir a sua melhor história. Eu te garanto que assim como muitos que passaram, o esforço que você vai fazer para estar lá, o investimento de tempo que você vai fazer para estar lá, porque o investimento de valor é irrisório perto de tudo que você vai ter. O investimento de tempo que você vai ter para estar lá, você vai multiplicar na tua história, na tua vida, no fazer, no construir de forma absurda, tá? Então toma a tua decisão, escreve aí SSS e eu te espero dia 15, 16, 17. Hoje, como eu falei mais cedo, estarei em Americana, a gente vai ter um momento lá amanhã em São José do Rio Preto e quarta-feira em Ribeirão Preto. Dia 15, 16, 17, método SSS em Campinas. Te espero lá. Tá bom? Gente, beijo no coração, uma semana maravilhosa, um fechamento de mês incrível. E amanhã a gente tá aqui de volta às 6h12 da manhã. Beijo!